Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em outras versões, diz que ele jurou por aquilo que disse, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Diga: eu vou alcançar as promessas de Deus na minha vida. Eu quero falar hoje no tema: o que fazer com as promessas de Deus. Eu quero que você olhe para alguém aí que está perto de você, dê um sorriso abençoado para ele. Aleluia. Diga: meu irmão, minha irmã, você é uma benção. Olhe para a pessoa mais feia perto de você, dê um sorriso para ela. Para mim não. Engraçadinhos. Glória a Deus. Todo mundo olhando para o Jojo. Mas o Jojo está na promessa, vai casar. E se o Jojo casar, eu creio em milagres. Daqui a pouco ele grita dali: mas você casou também, pastor. E eu é vitória todo dia na minha vida, aleluia. O que fazer com as promessas de Deus? Conheço muita gente cheia de promessas, porém longe de alcançá-las. Nós até cantamos das promessas de Deus, cantamos aqui dizendo que Ele não é homem para mentir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Quem já não ouviu alguém dizendo: quem tem promessa não morre? Ao mesmo tempo que vemos uma geração inteira saindo do Egito, morrendo pelo caminho, sem viver ou alcançar a promessa. Precisamos saber das promessas. Diga: eu preciso saber das promessas de Deus. Ao mesmo tempo que devemos saber o que fazer com as promessas. Que tem gente que está cheia de promessas, mas não sabe como se comportar, se posicionar, que atitude ter. Para Deus, o que Ele tem mais, ou considera mais importante, é a sua palavra. E nós lemos no versículo 13 que ele não encontrou ninguém maior do que ele para jurar, e ele jurou por si mesmo, ou por sua palavra, dizendo: eu vou cumprir aquilo que eu estou dizendo. É lindo isso. Você tem promessas, todos que estão aqui têm promessas. Alguns têm sonhos. E é muito importante você buscar saber se este sonho que você tem, de alguma forma, está alinhado a uma promessa de Deus. Você tem problemas, e é importante descobrir quais são as promessas de Deus que dão a você a oportunidade de vencer esses problemas. Uma das coisas que eu aprendi quando menino era orar a palavra.
Eu fui ensinado assim: quando tinha uma pessoa doente, a gente ia orar pela pessoa doente e orava a palavra. Então era comum colocar a mão sobre um enfermo e começar a dizer: a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, então nós declaramos cura sobre ele, porque esta é a tua promessa. Aprendi isso e é lindo. E eu vi tanta gente curada e eu era apenas um menino. Então é tão bom, diante dos problemas que você tem, procurar saber qual é a promessa que te dá o direito. Não é contra Deus, escute, é contra o problema, não é contra Deus. Tem gente que diz que você determina e Deus tem que fazer. Não é isso. Você já recebeu de Deus autoridade para determinar a coisa e acontecer. Deus não é obrigado a fazer, Ele já te deu a autoridade para que aquilo aconteça. É diferente. Você não coloca Deus na parede para Deus ser, então, obrigado a cumprir a tua vontade. Não é isso. Não. Você tem a autoridade de Deus para se levantar contra uma situação e então aquela situação mudar. Isso é lindo, é maravilhoso, é princípio. Todos têm promessas, mas a grande pergunta é: o que fazer com as promessas de Deus? O que fazer com elas? A mais de Cristo é uma promessa de Deus. E ela é uma promessa que está sendo alcançada. Existem tantas coisas na minha vida que são promessas de Deus que eu alcancei, outras ainda eu vou alcançar. E eu vejo isso com tanta alegria. Eu e pastora Vitória, a gente ri, a gente chora quando passa por algumas, como por exemplo hoje. Me emocionei porque passou um carro e reconheceu a mais de Cristo e abriu o vidro e falou. E a Vitória olhou para mim, a pastora Vitória olhou para mim, eu olhei para ela e disse: meu Deus, que coisa incrível. Mas isso é só uma coisa tão pequena diante de tudo que Deus fez e Ele vai fazer. Porque quando eu olho para a igreja assim, tem gente que diz que esse é o melhor momento da igreja. Não, está longe de ser. Há muito mais para Deus fazer. E eu tenho pedido a Deus que faça na sua vida o que Ele tem feito aqui nesse lugar. Pois bem, o que fazer com as promessas de Deus? Primeiro, o que eu preciso fazer, pastor? Creia que Deus lhe capacita para você alcançar as promessas. Diga: é Deus que me capacita para que eu alcance as promessas. Há um caminho entre a promessa e a concretização dela. Não é um processo fácil. Não é um processo tranquilo. Não. Mas o que acontece entre a promessa e a realização dela interfere diretamente se ela vai se cumprir ou não. Porque Deus quer preparar você. Diga: Deus quer me preparar. Não apenas para alcançar a promessa, mas para permanecer nela. Eu já vi gente que chegou, alcançou, mas depois se perdeu. Então é no processo que Deus corrige, é no processo que Deus confronta, é no processo que Deus nos faz crescer, para quando a promessa esteja nas nossas mãos, a gente possa permanecer debaixo da bênção. Eu já vi gente que orou para ter filho, e quando teve, começou a murmurar. Eu já vi gente que queria casar, e no primeiro problema,
quer jogar tudo para cima. É verdade. Antes de casar, ele canta: já achei uma flor gloriosa. Depois que casa, hino 15: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. Tem umas então que dizem: Senhor, eu entrego meu marido para ti, ele é todo teu, pode levar, leva para as nações. Se o Senhor quiser que ele vá para Cuba pregar a tua palavra, para a África, só com passagem de ida para o Paquistão, lá morre, vai, aleluia, leva. Orou tanto para receber, e agora e sabe por que eu entendo assim, que o melhor caminho é o caminho da aprovação, é o caminho não da dificuldade em si, mas de não ser fácil, porque tudo que é fácil não é valorizado. Tudo que é fácil não é valorizado. Como é que Deus nos capacita? Nos provando. Lembre-se de Moisés e o seu chamamento. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10 diz: agora pois, vem e eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a mim neste monte. Moisés se acha incapaz, e eu percebo que Deus é poderoso ou não é, gente? Se Deus quisesse, na primeira vez que Moisés falou com Faraó, a libertação daquele povo para ir para a terra prometida tinha acontecido. Mas Deus queria preparar a liderança de Moisés. Então, Deus dificulta. E se você for ler a história, você vai ver que a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, e Deus também amolecia. Numa hora Deus endurecia, o próprio Deus endurecia para dizer que não, sendo que Ele mandou o próprio Moisés lá dizer que queria tirar o povo do Egito. Às vezes não dá para entender Deus. Você não está entendendo o problema que está passando, mas é Deus te capacitando. Você não está entendendo a luta que está enfrentando, mas é Deus dando estrutura para você, para que quando a bênção esteja nas suas mãos, você não deixe escapar. Então, primeiro, creia que Deus lhe capacita para você alcançar as promessas. Em segundo, o que eu tenho que fazer, pastor, com as promessas de Deus? Olhando para a promessa, creia que você pode, mesmo quando tudo é contrário. Está tudo se opondo, mas você pode. E você pode porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode porque Deus é contigo, e Deus pode, Deus tem poder para você vencer. Você pode porque é uma palavra e uma promessa, e essa promessa te é por direito. Às vezes a incredulidade quer dominar a nossa vida. Os fatos e a realidade nos levam a resistir às possibilidades da realização das promessas de Deus. Escute, se de fato você crê, então não há segunda opção. Qual é a segunda, a terceira? A mesma que a primeira. Porque para mim, ou Deus fazia na minha vida, ou Deus fazia na minha vida. Ou Deus cumpria, ou Deus cumpria. Ou Deus trazia uma provisão, ou então Deus trazia uma provisão. Tem gente que olha para mim e diz: pastor, você arriscou. Arrisquei não.
Quem tem fé não arrisca. Quem tem fé tem convicção de que Deus vai cumprir o que falou. Quem tem fé não olha para trás, só olha para frente. Não tem retrovisor aqui. Não tem marcha ré. Escute, eu sou avião a jato, só vai para frente. Você, escute o que eu vou falar. Você não é um calhambeque velho, que às vezes não liga e não funciona. Não, você não é não. Você não é um calhambeque velho, que quando acelera, sai fumaça para tudo que é lado. Dava para botar do lado aqui, para iluminar aqui, fumacinha na igreja. Não, você não é isso não. Você é um avião a jato. Você é um foguete. Você não anda para trás, só anda para cima. Você vai partir para cima, porque tem promessa de Deus a teu respeito. Nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. E se por acaso Deus não colocar o chão, isso não é problema meu. Nós vamos, sabe o que? Andar na palma da mão de Deus. Mas cair eu não vou, quebrar a cara eu não vou, porque é Deus que me sustenta, é Deus que sustenta você. Oh meu Deus. Então não deixe de crer. Você lembra de Abraão e de sua mulher Sara? Sara era estéril, era idosa, Abraão bem velhinho, e ainda assim Deus faz promessa para eles. Se um profeta chegasse na minha frente para Abraão e dissesse: até hoje não tivesse filho, mas é que o Senhor vai te usar, varão, e tu vai engravidar tua mulher que está velhinha, acabada, e ela vai dar filhos. Eu ia dizer: que profeta é esse? Ele está pensando que ele errou. Rapaz, foi profetizar para um velho desse. Mas que coisa tremenda, gente. Sabe o que mais me chama a atenção? É que o nome de Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão, que quer dizer o pai exaltado, ou um grande pai. E ele tinha o nome de um grande pai, pai exaltado, mas não tinha filho. Já pensou você toda hora dirigir a palavra a alguém que tem nome, que significa, porque no Oriente isso quer dizer muito. Para nós, bota um nome e acabou, mas para eles não. Então, o grande pai, o pai exaltado, que não tem filho. Aí Deus aparece para ele e diz: olha, sabe de uma coisa, Abrão, o teu nome que significa pai exaltado, vou mudar. Para o quê? Para Abraão. O que quer dizer, Senhor? Pai de uma grande multidão. Tá, mas calma aí, eu não tenho um. Eu só queria um. Oh Deus, facilita. Eu não tenho um, e o Senhor diz que você é pai de uma multidão. Que parece que às vezes Deus quer complicar. Não, Ele quer chamar você para a fé dEle, porque às vezes a sua fé está muito pequena. Aumente a sua expectativa. Eu vou repetir: aumente a sua expectativa, aumente a sua fé. Quem disse que não vai dar certo? Quem disse que é o fim? Quem disse que você vai tropeçar? Quem disse que as coisas vão acabar desse jeito? Escute, aumente a expectativa, porque Deus vai cumprir as promessas a teu favor. Ora, Abrão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara havia cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velho, darei à luz a um filho? Porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti
e Sara terá um filho. Se Deus falou, está falado. É claro que a promessa veio e Abraão não ficou olhando para Sara. Não tinha farmácia naquela época. Com quase 100 anos, Sara tinha 90. Como seria possível Sara dar à luz a um filho? Porém, essa era a promessa. E eu acredito que num determinado dia, Abraão olhou para Sara, Sara olhou para Abraão, a glória desceu. E aí aconteceu. Você sabe o que eu estou falando. Quem é solteiro fica esperando no Senhor. Não fica abrasado, procura alguém para casar. Viu? Deus vai fazer uma obra na sua vida, você vai desencalhar, vai casar, vai ter muitos filhos, amém. Deixa eu dizer uma coisa aqui, se até hoje, olhe para mim, se até hoje você tem duvidado, tem sido instável em relação às promessas de Deus, é hora de mudar essa mentalidade. Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus prometeu que ia abrir a porta, então Deus prometeu que você ia ser mãe, então você vai engravidar. Deus prometeu que ia te prosperar, então você vai prosperar. Deus prometeu que ia acontecer algo, então vai acontecer. Faça a sua parte, que Deus fará a dele. Porém, não, de jeito nenhum, não deixe de crer. Não, sabe de uma coisa, pastor? Eu não estou crendo porque a maré não está para peixe. Eu não estou crendo porque, olha, parece que nunca chega a minha vez. Eu não estou crendo, que está difícil, viu? Eu até vou na igreja, faço campanha, tudo, levanto minha mão assim. Até quando o pastor Fabrício fala umas palavras aqui, eu digo, é para mim. Mas depois eu saio da igreja, é tanta luta, tanto problema, que aí eu não sei. Eu queria que o irmão Tonhão estivesse aqui. Para que, pastor, impor as mãos sobre mim? Não, os pés. Pelo amor de Deus, irmão, não deixe de crer. Você não é filho de pai assustado, você é filho de Deus. Não submeta a sua identidade à sua realidade, mas diga para a sua realidade qual é a sua identidade. Você é filho de Deus, então tenha atitude como um filho de Deus. Terceiro, não permita. Isso aqui, eu falo muito disso, porque isso aqui não adianta. Não permita que a murmuração chegue à sua boca. Permita. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Grave isso na sua mente. A murmuração faz a promessa ser cancelada. Com essa podia até ir embora. Vou repetir. A murmuração faz a promessa ser cancelada. Uau, promessa! E murmurou. Está cancelando o que Deus falou. Tem que se humilhar. Tem que se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, misericórdia de mim, cabeção que eu sou. O Senhor me deu promessa e eu duvidando. E eu dizendo, e eu querendo fazer uma equação para ver se dá certo. O Senhor prometeu para mim que eu ia romper nesse ano. E aí eu aqui, dando volta no mesmo ciclo. Ei, escute. A murmuração faz a promessa ser cancelada. Então não murmura. Faça a leitura da sua vida e permaneça crendo. O povo de Israel saiu do Egito
e no deserto murmurou, tentou a Deus. Quando eles murmuram, eles estão duvidando da capacidade de Deus, questionando se Deus pode ou não cumprir. Um amigo foi fazer um negócio nos Estados Unidos com uma empresa, e aí o empresário que estava atendendo meu amigo, antes de começar a conversa, pediu: olha, eu quero que ele me mande aqui o extrato dele, para eu saber se ele tem capacidade de comprar isso, porque eu não tenho nem tempo para atender ele. Eu fiquei pensando: nossa, que grosso. Era um americano grosso. E eu fiquei pensando: será que ele tem razão, não tem razão? Mas cheguei à conclusão de que ele estava duvidando que o outro tinha capacidade de comprar, porque não conhecia o outro, não sabia quem era aquele brasileiro que queria comprar tal coisa. Agora escute o que eu vou falar. Você conhece Deus, não conhece não? Você conhece a palavra dele, não é? Você começa a andar lá em Israel, cada passo que você dá um passo numa página da Bíblia, num texto da Bíblia. Aí você fica doido. Aí você vai na caverna de Elias e você pensa assim: não é bem assim, caverna de Elias. E você vê um monte de judeu orando lá. Aí daqui a pouco alguém vem e diz que quem manteve aquele lugar foram os muçulmanos, e respeitam aquele lugar como um lugar sagrado. O próprio muçulmano reconhecendo. Então calma aí. Quando eu começo a ver um monte de cultura se sujeitando a uma coisa, eu começo a chegar à conclusão cada vez mais: isto é verdade, não há sombra de dúvida. É só caminhar por lá que o temor aumenta. Você está entendendo? Nós conhecemos quem Deus é. Você tem que pedir para Deus: me manda aí um extrato para ver se eu tenho condição de cumprir na minha vida. Não é só abrir a Bíblia, irmão. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Diga: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. A murmuração é o maior impedimento para se viver um milagre e ver a promessa de Deus se cumprir em nós. A linguagem do céu é louvor. Diga: a linguagem do céu é louvor. Qual é a linguagem do inferno? A murmuração, a pranto e ranger de dentes. Mas no céu há o quê? Louvor. Quem vive murmurando tem seu destino traçado. Quem louva a Deus também, as suas palavras irão determinar se você vai trazer o céu para a sua vida ou você vai trazer o inferno. É você que escolhe. O povo de Israel padeceu no deserto. Só a outra geração pôde usufruir da promessa. Não é tempo de você ficar aí cheio de picuinha, brigando por qualquer coisinha. Não, eu quero, pastor, fala, irmão, me coloca na frente dele. Eu quero que o senhor faça uma cariação. Sim, fazer uma cariaçãozinha, para botar os dois bobão na frente do outro. Por causa do quê? A vaga de estacionamento da igreja. Ah, pastor, isso nunca aconteceu. Amém. Quarto, mantenha a esperança. Não tire seus olhos da promessa. Diga: eu vou manter a esperança e não vou tirar meus olhos da promessa. A promessa de Deus é real para a sua vida. Tem gente que esquece dos seus objetivos na primeira objeção. Vou repetir. Tem gente que esquece dos seus objetivos na primeira objeção. Primeiro problema que dá, joga tudo fora, desiste. Então, se você quer manter os seus olhos na promessa,
Você precisa ler a promessa o tempo todo. Você tem que ler a palavra, se alimentar da palavra. Você tem que conversar sobre a palavra. Você tem que declarar a palavra. Você sai de casa e fala da palavra. Pastor, eu estou lendo um livro de autoajuda. Leia Provérbios. Pastor, estou com um problema no casamento. Leia Cantares. Ah, pastor, mas Cantares não tem assim? Tem. Já começa dizendo: beija-me com os beijos da sua boca, porque melhor é do que o vinho. Viu, amor? Ah, pastor, eu estou querendo tomar uma decisão de negócios. Leia Eclesiastes, veja se vale a pena. Precisa de autoajuda. Você tem tudo aqui que precisa. Aí você faz igual um pastor que eu conheço, que pagou 800 pratas para ele, 800 pratas para a secretária e 800 pratas para um diretor da gravadora dele, e foi assistir James Hunter, que escreveu O Monge e o Executivo. Sabe para quê? Para James Hunter abrir a Bíblia e pregar. E ele, pastor, pensou: o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo que ele está falando eu já sei. Pois bem, tudo que você precisa você já tem. Não é nada mais, nada menos do que o próprio pastor Silas Malafaia. Ele mesmo fala. Por que eu não vou dizer o nome dele? Você está entendendo? Você está entendendo? Então, se você quer manter os seus olhos na promessa, se você quer manter a esperança, vou dar aqui uma sugestão: viva cheio do Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo é que me conduz ao lugar certo, na hora certa, para ver com os meus próprios olhos a promessa se cumprindo na minha vida. O que é que o Espírito Santo faz? Te leva ao lugar certo, na hora certa, para que com os teus próprios olhos você enxergue a realização da promessa da sua vida. Ah, pastor, isso está na Bíblia. Lucas 2:25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava, tinha o quê? Esperança. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está sobre você, ele revela que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, e é Espírito com letra maiúscula, o Espírito, pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus. Já era idoso, já era velho, tinha recebido uma revelação pelo Espírito. Com certeza tinha gente dizendo: você vai morrer e não vai viver isso não. Conheço tanta gente que pensou a mesma coisa. Tanta gente. A questão é que Simeão não desistiu. Você pode desistir, você pode abrir mão disso tudo, mas você não vai ganhar nada com isso. Simeão foi dirigido pelo Espírito de Deus e foi levado até onde a promessa estava se cumprindo. E eu quero declarar que nesses dias a unção do Espírito Santo que é liberada nessa noite sobre a sua vida vai te levar ao encontro da promessa que você está esperando. Deus vai cumprir na sua vida cada uma das promessas liberadas na sua palavra. E eu quero concluir que para mim essa conclusão é a coisa mais importante. Eu quero que você seja marcado por isso. Misture a sua fé com as promessas de Deus.
Misture a sua fé com as promessas de Deus. Não pense que apenas ter a promessa é o suficiente. Lembre-se de Saul, que foi rejeitado por Deus por ser desobediente. Lembre-se de Sansão, que nasceu debaixo de uma promessa e jogou tudo pelo chão. Lembre-se do povo de Israel, que tinha promessa, mas apenas seus filhos puderam usufruir. Quem tem promessa não morre. Uma geração inteira morreu sem ver cumprir neles a promessa que Deus tinha feito. Hebreus capítulo 4 e versículo 2 diz, se você quiser grifar na sua Bíblia, você pode fazer isso. Hebreus 4 e 2 está falando do povo que andou errante pelo deserto, que saiu do Egito com um destino, que saiu do Egito para uma viagem curta, mas perambulou por quase 40 anos. Olha o versículo 2 do capítulo 4 de Hebreus. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava o quê? Não estava o quê? Misturada com a fé naqueles que a ouviram. Às vezes você prega aqui, mas a pessoa não mistura com a fé, não coloca a fé, não coloca o crer, não tem atitude em relação àquilo. Você pode ouvir muita gente falando de promessa de Deus. Você pode ouvir um profeta dizendo, olha, Deus vai fazer na sua vida. E aí porque o profeta pode ter um problema ou outro problema, aí você abandona o profeta. Escute, se você rejeitar o profeta, você pode cancelar a profecia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tem que ter cuidado. Sei que tem profeta que é meio doido, mas João Batista era, Elias também era meio doidão. Tinha uns que, pá! Eu sou doido, mas tem uns que, punk, irmão. Às vezes até digo que eu não conheço. Então, você pode receber uma palavra profética de alguém. Você tem que misturar isso com o quê? Com a sua fé, com as suas atitudes, com as suas ações. Você tem que crer nessa palavra e dizer, quer saber, agora eu vou caminhar nisso. Não é fazer loucura, mas é dar o primeiro passo. A pregação que a nós foi pregada, também foi pregada a eles. O problema deles é que eles não misturaram a palavra, a promessa com a fé. E sabe por que eles não misturaram? Porque ao invés de celebrar a Deus por aquilo que Deus faria, eles começaram a murmurar. Tem gente com promessa jogando tudo pelo ralo, porque ao invés de dizer eu creio que Deus vai fazer, começa a reclamar da vida. Está todo mundo quebrando mesmo. Olha, meus amigos tudo quebrando. Você não é Maria vai com as outras? Está todo mundo reclamando. Ninguém está bem, pastor, ninguém está bem. É só luta, o senhor não tem ideia como está o mercado. O mercado está quebrado. A Bíblia diz que num tempo de seca, Isaac semeou e colheu 100 por 1. Pode estar ruim para os outros, mas para quem tem promessa vai ter virada. Fique de pé em nome de Jesus. É dia de você misturar com a sua fé cada uma das promessas de Deus. Escute o que eu vou dizer.
Tem cura de Deus para a sua vida. Eu disse que Jesus pode te curar. Não importa qual seja a enfermidade, Ele tem poder para te curar. Escute o que eu vou falar. Deus tem poder para fazer você prosperar. Deus coloca na tua frente a pessoa certa na hora certa, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Deus coloca na tua frente a pessoa certa na hora certa, a fim de que você prospere. Isso não é palavra de efeito, isso é o que eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu nasci para crer. Desde pequenininho eu creio. Pastor, o senhor não tem vergonha de dizer isso? Não, não tenho. Sou doido mesmo, irmão. Eu nasci para crer. Se eu pudesse mudar o meu nome, eu colocava Júnior Fé. Ia colocar no meu sobrenome, e que fosse minha marca. É o dom que Deus me deu. E eu estou olhando para a gente aqui, que nesses dias vai viver virada da parte de Deus. Nesses dias vai viver resultado da parte de Deus. Vai acontecer com você o que você não esperava, mas vai acontecer porque é uma promessa. Há algo de Deus liberado sobre a sua vida. E nessa noite, você não sai daqui como chegou, você sai daqui cheio de fé. Calma aí, eu vou misturar essa palavra, vou misturar as promessas. Eu vou misturar aquilo que o Senhor tem falado comigo com a minha fé. Eu vou misturar. Então, ao invés de ficar, sabe, para baixo, cabisbaixo, reclamando, é dia de você sair. Dia de você sair daqui crendo no sobrenatural. Levante as suas mãos e adore. Um menino da igreja aqui que luta aquelas lutas de aquelas coisas, Muay Thai, sei lá, UFC, o que ele faz. Ele foi lutar numa outra cidade aqui. E um irmão da nossa igreja, lá de Itajaí, o filho foi lutar também. E o filho, pensa numa tora. O menino aqui da igreja, eu não vi ele aqui hoje, magrinho. E aí o irmão falou, meu filho ganhou. Só que quando esse menino aqui da igreja entrou no ringue, ele dobrou o joelho, botou a cara no chão. E de repente, levantou o rosto, levantou as duas mãos. Aí o irmão lá viu que estava escrito no negócio dele assim, mais de Cristo. Aí o irmão falou, pastor, ele magrinho, o meu filho uma tora. E quando eu vi mais de Cristo, aí foram lutar. Não deu para o filho, que era uma tora. A tora quebrou. O que isso tem a ver? É uma coisa simples para te ensinar. Não se envergonhe do Evangelho. Ao contrário, misture o Evangelho à sua fé.